primeiro destacar uma figura que não conheço pessoalmente, apenas dos escritos, mas cumprimentar o senador Caiado, novo senador eleito agora nesta legislatura, e Vossa Excelência que está acompanhando o senador Caiado. Não sei se Caiado está alinhado com Vossa Excelência ou se Vossa Excelência quer se alinhar com Caiado, entendeu? Há uma dúvida, depois vamos dirimir essa questão. Mas quero cumprimentar a nossa presidente Dilma Rousseff, eleita para o segundo mandato no processo de reeleição no Brasil. Destacar a atuação dos novos governadores que foram eleitos num pleito muito disputado, especialmente no segundo turno. A atuação daqueles que disputaram, mesmo não alcançando a eleição, mas participaram dessa festa democrática que se consolida a cada dia no nosso país. Quero registrar, senhora presidente, senhor presidente, que não disputei a eleição para o Senado, disputei a eleição para a Câmara Federal, numa disputa, digamos assim, de última hora, substituindo um colega parlamentar que, por condições de saúde, não pôde disputar. Entramos ali na metade do segundo tempo da disputa eleitoral. Mesmo assim, alcançamos uma marca extraordinária de 55.403 votos no estado do Ceará. Então, eu quero agradecer a cada um desses votos, dizer que, mesmo não tendo sido suficiente para a eleição, eles são muito importantes na vida daqueles que se dispõem a disputar uma vaga para o Parlamento Nacional, no caso, a Câmara Federal. Então, era muito importante para nós e tenho a certeza que teremos condições de honrar esses votos com a atuação da nossa bancada na Câmara Federal e aqui no Senado, porque nas grandes teses nós agimos em uníssono. Então, eu quero agradecer a cada cearense. Esses 55.403 votos são muito importantes e marcou uma vitória. Não foi suficiente para a eleição, mas é uma conquista. Você entrar numa reta final de uma eleição e conseguir essa quantidade de votos. Alguns acham pouco, mas é um contingente grande de eleitores do nosso Estado. Mas, senhor presidente, feito esse registro da nossa batalha específica, em que nós atuamos, em que nós participamos, nós queremos fazer um registro, e disse logo no início que iria fazer um registro para uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, que tenho concordância em grande parte dos seus editoriais na sua revista, discordei já de muitos outros, mas quero destacar uma posição que demonstra o caráter das pessoas. Trata-se do jornalista Mino Carta. Essa figura, bem antes do pleito, anunciou a posição da sua revista, dizendo o seguinte: aqui faremos jornalismo, mas nós temos uma posição. A posição da revista é de apoio à presidente Dilma Rousseff. Isso demonstra o caráter, marca o posicionamento de um órgão de comunicação privado, particular, não é uma concessão como as grandes cadeias de televisão e de rádio que atuam no nosso país, que agem de forma cínica em apoio a determinados candidatos, mas se vestem de uma roupagem como se fossem independentes, como se eles não tivessem posição. Então, essa posição eu quero destacar, de uma figura extraordinária que eu não conheço, pessoalmente não sei quem é, não conheço a família, conheço a sua posição descrita pelos seus editoriais do ponto de vista político. E acho que isso demonstra o seu caráter. Essa pessoa que tem caráter. Não, eu tenho uma opinião, eu tenho uma posição, e firmou essa posição. Isso eu digo para tratar da batalha central que ocorreu em nosso país, que foi a eleição presidencial, marcada por uma chuva
meteórica de ações movidas pelos grandes veículos de comunicação. Era como se no segundo turno, especialmente, nós tivéssemos uma disputa entre 3 candidatos, 2 unidos de um lado e um do outro. Na verdade, os grandes veículos de comunicação, embora não tivessem anunciado a sua posição, atuaram como partido, agiram como partido, tramaram durante a campanha como partido e se juntaram a um candidato contra a outra candidata. Então, isso é importante que fique claro para o povo brasileiro a posição dos grandes órgãos de comunicação do Brasil, que se posicionaram abertamente fazendo campanha, mas cinicamente dizendo que ele não estava em campanha de ninguém, ele estava apenas informando a população. Então é algo que precisa ser clareado no Brasil. Por isso fiz questão de destacar a posição de Lino Carta, porque esse teve caráter, deixou a sua posição clara, a sua opinião clara, assim como outros jornalistas que eu considerei que atuaram não mais numa revista, mas nos blogs, que foram em alguns momentos até demonizados. Mas que eu quero destacar algumas figuras pelo papel que cumpriram e, em nome deles, esse conjunto de apoiadores da candidatura da presidente Dilma, especialmente. Registro a figura do Paulo Henrique Amorim, a figura do jornalista Rodrigo Viana, a figura do Azenha, e também quero destacar a figura do Miro, no Barão de Itararé, um blog importantíssimo da disputa política. Porque eles atuaram, eles trabalharam de forma aberta em um combate sem trégua permanente na chamada Rede Internacional de Computadores. E eles agiram sem robô. Eles eram as pessoas agindo. Eles eram as figuras da vida política na área jornalística agindo diretamente, posicionados, sabendo o que estavam fazendo, sabendo qual era a razão da disputa política que acontecia no Brasil. E ganhou na disputa política, e é muito interessante como continua a batalha. A presidente anunciou que, respondendo já a uma posição explorada mediaticamente, de que o país estaria dividido. Há pouco, eu vi exatamente nos blogs a posição de como se deu a eleição última do Barack Obama. Ele ganhou por uma merreca de votos, uma ninharia. Um percentual, acho que até menor do que o da presidente Dilma, no ponto de vista da diferença. O presidente Hollande da França também. Nenhum dos dois dividiu o seu país. Não. É um processo democrático. É uma disputa democrática. Se ganhar por um, ganhou. É aquele que leva, mesmo por um voto. Não há que se estender a disputa num cabo de força que, eleita a presidente, no caso, reeleita a presidente Dilma, se mantém um cabo de força na tentativa de transformar essa movimentação, que foi o resultado da eleição, num terceiro turno incessante, permanente, para impedir, como alguns disseram, impedir que governe. Esse que é o problema. E a batalha que se trava no Brasil, essa busca dos caminhos, que é isso que teve em disputa, são os caminhos do Brasil. Se nós continuamos numa trilha que permite o Brasil se desenvolver, que permite o Brasil crescer, que permite o Brasil distribuir a riqueza, ou se nós voltamos para a velha teoria do desenvolvimento subordinado, de tirar os sapatos, de tirar os chinelos, de soberania minguada, ou se nós reafirmamos o nosso caminho. O país é continental, o país tem força, o país tem inteligência, o país tem capacidade, o país tem um grande mercado. Então, por que nós temos que insistir com esse caminho que os neoliberais locais querem impor ao Brasil de subordinação a um modelo que não é praticado nos países centrais? Eles mesmos não praticam e querem praticar entre nós. Então, acho que essa que é a batalha que foi travada. Era entre esses dois caminhos. O caminho
do retorno às teses liberais do famoso neoliberalismo recente, de esfrangalhar a capacidade do Estado de reagir à necessidade de desenvolvimento da sua nação, isso que foi posto como debate, ou se a gente continua e mantém aprofundando esse caminho onde o Estado tem um papel destacado no projeto de desenvolvimento da nação. E não há como esconder essa necessidade entre nós, brasileiros, e examinemos, se alguns querem ser consistentes nas suas posições, o que ocorre nas grandes nações nos dias de hoje. Vamos ver, olhemos o que ocorre nos Estados Unidos da América, se eles abrem mão do papel destacado do Estado para definir a política de desenvolvimento da sua nação. Vamos na Índia, um país emergente como o nosso, ou na China, que deu saltos mais rápidos em relação ao seu projeto de desenvolvimento. Vamos na Alemanha, vamos nos países da Europa, a França, a Inglaterra, eles abrem mão do papel do Estado, do seu país, da sua nação, para que outros ditem a regra do seu desenvolvimento? Por acaso algum desses, está defendendo a teoria enviesada dos bancos centrais independentes nas suas pátrias? Nenhum deles. Então, senhor presidente, é essa questão que esteve no fundo do debate político do Brasil. Eu vejo muitas vezes, e acho que a presidente tem razão quando diz que no episódio da Petrobras não deve deixar pedra sobre pedra, e vai ser muito interessante a gente ver o resultado final dessa investigação. Mas há algo maior por trás do embate em relação à Petrobras, que é exatamente o fato de que a Petrobras, durante esse período mais recente de 12 anos, teve uma alteração substantiva no modelo de exploração de petróleo e gás quando se descobriu a camada do pré-sal. Então, a camada do pré-sal, ela tem uma distinção, porque trata-se de campos gigantescos de petróleo. E com essa descoberta, o presidente Lula considerou a hipótese de alterar a legislação. Antes, no modelo de concessão, o que ocorria? Qualquer um, brasileiro ou estrangeiro, que participasse de um leilão no modelo de concessão, ficava dono de 100% do óleo. Podia levar o óleo para onde quisesse, para qualquer lugar. Teve o episódio de uma empresa americana que ganhou um bloco no município de Capuí, na plataforma marinha de Capuí, no Ceará. Colocou lá a sua plataforma, tirou o óleo todo, não contratou um brasileiro sequer, e quando tirou o óleo, que não deixou uma gota no Brasil, foi embora. Acabou-se. Esse era o modelo de concessão. Se para áreas onde tem algum risco, você pode manter o modelo de concessão, na área que não tem risco nenhum, como a área do pré-sal, este modelo não poderia prevalecer. E esse que é o problema, é um outro problema de fundo em relação à Petrobras. Porque aqui, a alteração que foi feita é de grande monta. Primeiro, no modelo de partilha, 100% do óleo pertence ao Brasil. E eu pago o serviço prestado por qualquer outro que se associe comigo para tirar o óleo. Segundo, primeiro dito que 100% do óleo é nosso. Segundo, tem uma única operadora no pré-sal. Uma única operadora. E tem um nome, chama-se Petrobras. Esse que é o problema. Esse que é o fundo da guerra. É que o óleo é 100% nosso e só tem uma operadora chamada Petrobras. E terceiro, ainda criou-se um fundo social do pré-sal. Então essas alterações, elas são muito fortes. Elas criam perspectivas que vão além do pagamento dos dividendos na Bolsa de Nova York, de Londres, de Xangai e na Bolsa de São Paulo. Vão muito além. É isso que está sofrendo São Paulo agora, quando vendeu as ações da Sabesp, na Bacia das Almas. Deixou o povo sem água.
Mas no caso da Petrobras, ao fazer um novo modelo de partilha, criou-se uma nova situação. A Petrobras tem que investir mais, ela tem que usar mais recursos na contratação de navios, de sondas, de plataformas, na construção das refinarias, para que a gente possa refinar o petróleo aqui. Então, essa é uma nova realidade. Isso muda a realidade da exploração de petróleo e gás no Brasil. Ajuda mais o nosso país, melhora mais a capacidade dessa cadeia produtiva da indústria do petróleo em nosso país. Então, essa alteração de grande valor, de grande substância que nós estamos assistindo no Brasil. E digo para vocês, era este modelo que estava no centro do embate político e venceu com grande mérito. Teve uma discussão sobre a discriminação dos nordestinos, infelizmente, mas é importante dizer que a tese defendida pela presidente Dilma Rousseff foi vitoriosa no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Não teve um estado que ela não tivesse uma soma significativa de votos. E entre os maiores, se quisermos colocar os 2 maiores, ou os 4 maiores colégios eleitorais do Brasil, ela ganhou em 3 dos 4 maiores. Perdeu em São Paulo, ganhou em Minas, ganhou no Rio, ganhou na Bahia. São os 4 maiores colégios eleitorais. E, evidentemente, teve o banho nordestino, que, se quiséssemos fazer algum trocadilho usando a gaiatice cearense, o banho nordestino foi o banho que os nordestinos deram, digamos assim, nos paulistas, né? Para poder mostrar também a força do Nordeste. E qual é o problema da força do Nordeste na batalha política recente? É que no Nordeste, o produto interno bruto cresce acima da média nacional. Por quê? Porque também esse modelo mais estratégico de desenvolvimento não é que privilegia o Norte e o Nordeste, é que essas regiões, ao receberem incentivos, têm mais capacidade de crescer numa velocidade maior do que as regiões já mais desenvolvidas. Essa é a questão objetiva. E, portanto, ao receber incentivos da chegada de uma refinaria, de uma fábrica de automóveis, de uma siderúrgica, 2 siderúrgicas, de uma transposição de águas, as condições de desenvolvimento do Nordeste se ampliam. Regiões inteiras passam a ser regiões ricas do Brasil, desconhecidas ainda por parte de brasileiros. Mas quem quiser ver o que significa o crescimento do Nordeste, desça em Juazeiro do Norte, no Ceará, e fique de boca aberta lá, assistindo o que está acontecendo no interior do Ceará. Desça em Petrolina, para assistir o que está acontecendo em Juazeiro e Petrolina. Ou em Caruaru, onde um arranjo produtivo local dá saltos de desenvolvimento naquela região. Então, o potencial instalado naquela região, as condições que foram oferecidas estão sendo aproveitadas pelo povo da região, com grande capacidade de trabalho. A ampliação da presença das universidades na nossa região. E, evidentemente, foram feitas universidades e construídas por Lula e Dilma em quase todo o Brasil. São Paulo mesmo, que podemos dizer assim, entre aspas, não precisaria, também recebeu uma nova Universidade Federal. Minas Gerais, que podíamos dizer também não precisaria mais de universidades federais, também recebeu novas universidades federais. Mas a Bahia recebeu 2, Pernambuco recebeu mais uma, o Ceará recebeu 2. Então você espalhou a capacidade de formação, de preparação do povo nessa região. No meu estado, o Ceará, tinha uma única escola técnica federal. Agora são 33 escolas técnicas federais, que é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, onde eu tive a felicidade de me graduar em 2 cursos de mecânica de máquinas e depois no curso de eletrotécnica. Hoje, era apenas uma na capital.
Hoje são 32 no interior e mais a da capital. Muda, isso muda. No meu estado, isso tem um peso enorme. E isso é investimento federal. Aconteceu no Ceará, mas aconteceu em todo o Nordeste. Aconteceu em todo o Norte. Aconteceu no Centro-Oeste. Aconteceu no Sudeste e aconteceu no Sul. Esse que é o problema. Mesmo com precariedade, a infraestrutura também avançou, com dificuldades. Eu lembro dos embates que travamos na Câmara Federal ainda, quando começou a se discutir a construção, ou se retomar a construção da Ferrovia Norte-Sul. Foi uma confusão, porque se achava que não. Para que essa ferrovia? Isso só vai dar problema. É porque essa ferrovia liga o norte e o sul do país. Liga o porto de Itaqui, no Maranhão, até São Paulo. Isso permite um escoamento da produção larga no nosso país. É uma mudança grande, grande. Se discutiu e se começou a trabalhar o projeto da Transnordestina, da Leste-Oeste. Tem uma ferrovia para ser construída ligando o Oeste brasileiro aos países sul-americanos, ao Peru, para atravessar por aqui, por cima dessas cordilheiras, para ligar o país com os vizinhos. Isso é uma nova realidade. A integração forte, interna do nosso país, que vai se dando ainda com dificuldades, porque sofre pressão para impedir. Determinadas regiões acham que o desenvolvimento deveria ficar parado só ali naquela região, que não deveria se estender para o norte, para o nordeste, para o centro-oeste. Não. Nós temos que integrar o nosso país e o nosso território inteiro num projeto de desenvolvimento arrojado. E isso quem tem coragem de fazer no Brasil é esse campo político, porque os setores conservadores, com a direita brasileira, demonstraram ao longo da nossa história, desde a independência até hoje, que eles não têm a capacidade, o compromisso e o arrojo para tocar um projeto largo de desenvolvimento. Basta ver, meu caro Paim, que 7 meses depois da independência, o patriarca da independência estava banido do país. Por quê? Porque tinha a ideia de um projeto arrojado de integração do território, de desenvolvimento, de crescimento econômico e de independência e soberania do nosso país. Foi por isso. Por isso. Então essa turma aí não tem condições de tocar um projeto arrojado de desenvolvimento. E isso é que estava no centro do debate. Escamoteado, evidentemente, pelo cipoal de denúncias, porque ali é a forma de jogar areia nos olhos da população, para impedir que ela enxergue o que está acontecendo no nosso país, que são essas condições novas. É a escola técnica espalhada, é a universidade espalhada, é o ProUni, é o Reúne, é a ferrovia, é a água que vai chegar do São Francisco, que antes ia parar no meio do mar, Paim, e vai chegar no meio do Ceará. É essa nova realidade. É a Norte-Sul concluída. São as refinarias no Nordeste brasileiro. Isso é uma situação nova. Isso é que é a política nova que está acontecendo no Brasil. É a taxa de desemprego que é a menor da história do nosso país. E agora, recentemente, pressionado por uma dessas grandes empresas midiáticas, um analista de mercado, mas analista também de pesquisas sobre a taxa de desemprego, e o jornalista terminou pressionando ali, dizendo, mas esse desemprego, a juventude não está procurando emprego. E o analista disse, é que a juventude está na escola, está estudando. E vai sair de lá um profissional muito mais preparado, em melhores condições, com mais bagagem cultural, com mais conhecimento e em condições de ajudar mais o desenvolvimento do Brasil. É isso mesmo. A juventude tem que estar na escola. Enquanto alguns pregam aqui, ali, alures, que tem que reduzir a maioridade penal, nós temos que botar os jovens na escola profissional. Essa que é a diferença. Essa que é a mudança. Essa é a política nova que sempre desejaram esconder do nosso povo. E só a campanha eleitoral permitiu que a presidente pudesse falar da política nova que estava em curso no país. Ou voltar a falar da política nova que está em curso no país. Acho que, senhor presidente, era esse debate
que estava sendo travado. E foi vitorioso aquele que a população compreendeu melhor como projeto que tinha mais capacidade de aprofundar as mudanças que o país necessita para se manter, primeiro, como país soberano, segundo, como país desenvolvido, terceiro, com capacidade de distribuir a riqueza para o nosso povo, através de mecanismos tendo como principal a valorização do salário mínimo. E aí já aproveito para pedir a Vossa Excelência que a gente faça um movimento forte para, na próxima semana, a gente pedir aos relatores, Vossa Excelência já relatou na Comissão de Assuntos Sociais, o projeto de lei que amplia o prazo de permanência da atual política de salário mínimo do ano de 2015 para o ano de 2019. Vossa Excelência já relatou, agora está na Comissão de Assuntos Econômicos com a senadora Gleice Hoffmann. Ela pode relatar isso na próxima semana e a gente já votar essa matéria como um dos compromissos, porque esse foi um dos compromissos que a presidente Dilma Rousseff assumiu com todas as centrais sindicais de trabalhadores do país, manter a atual política de valorização do salário mínimo na nossa nação. Então, senhor presidente, eu queria fazer esses registros dessa grande batalha travada pelo povo brasileiro. Claro que um ganha e outro perde. E a presidente Dilma ganhou. Ela é a presidente legítima do nosso povo, consagrada pelos eleitores da nossa nação. Com todo respeito aos adversários, que travaram e usaram todas as armas que podiam. Todas. Aliás, as que podiam e até as que não podiam, porque o trabalho feito de boca de urna, sendo usado por uma revista, na verdade, é caixa 2, que devia ser apurado pelo Tribunal Eleitoral e pelo Procurador Eleitoral imediatamente. Devia fazer esse trabalho, imediatamente. Saber quem pagou, como foi feita aquela armação, porque aquilo ali é não só boca de urna, como caixa 2 sendo usado para ajudar a um candidato na disputa eleitoral. Então, senhor presidente, eu faço esse registro para mostrar como foi a batalha, do nosso ponto de vista, e que é preciso que ele seja externado, no sentido de esclarecer e, ao mesmo tempo, de mostrar que a presidente está legitimada pelo voto popular do povo brasileiro para cumprir mais 4 anos de governo. E na nossa expectativa é de que esses 4 anos aprofundem o projeto de mudanças com mais arrojo na nossa nação, permitindo um crescimento econômico mais eficaz, tratando essa política de juros, câmbio e superávit primário de uma forma que permita um crescimento que interesse mais ao nosso país, interesse mais ao Brasil. E, ao mesmo tempo, que mantenha e fortaleça os laços com os nossos vizinhos. A eleição da presidente Dilma foi recebida de forma calorosa, posso dizer, por quase 100% dos países da América do Sul. Todos estavam nessa expectativa dessa vitória da presidente Dilma, porque ela dá sentido e reforço ao movimento que ocorre em toda a América do Sul e em parte significativa da América Latina, que são governos democráticos e populares, permitindo que o crescimento das suas nações ofereçam também mais oportunidade aos povos dessa região do mundo. A América Latina vive um momento, portanto, muito interessante da sua história, que é de governos do campo popular, democrático e de esquerda, comprometidos com o desenvolvimento e com uma melhor distribuição da riqueza. Senhor presidente, eram essas questões que eu queria levantar, agradecendo mais uma vez aos eleitores do meu estado pelos votos que me ofereceram, 55.403 votos, que para mim significa uma grande vitória, porque tive uma eleição curta,
um mês e meio praticamente só de eleição, e assim mesmo o eleitorado da nossa cidade, do meu estado, da capital e também do estado do Ceará, ofereceram uma votação tão significativa. Mas quero deixar esse registro, especialmente em relação à presidente Dilma Rousseff. Ela sabe que vai poder contar com o PCdoB, tanto aqui no Senado, com a nossa querida senadora Vanessa Graziotin, como com a nossa bancada na Câmara Federal, para poder lutar ao lado dela por esse projeto de desenvolvimento em curso na nossa pátria. Muito obrigado.